a gente conversar um pouco, né, sobre essa questão da Ucrânia, que é muito complexa, é quase que uma sinuca de bico, porque ela é um momento de transformação e transição política no mundo, né, da geopolítica, dos poderes no mundo, né, dos estados, das formas como a gente se organiza, né, e agora esse momento que a gente tem ouvido falar de uma possível guerra, de uma maneira que talvez tenha sido colocado cada vez mais forte, né, como mais real, mais potencial de existir uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, que é uma coisa assim que durante toda a Guerra Fria foi fria, né, foi mantido de certa forma não houve o atrito direto entre as duas potências, mas agora, né, 31 anos depois, mais ou menos aí do fim da Guerra Fria, ressurge este embate, né? E de uma maneira que parece que foi de repente, assim, né? Do nada, de repente a Rússia vai invadir a Ucrânia, assim. Tipo, a gente que está aqui no Brasil, acho que a informação chegou mais ou menos assim, né? Pelo menos para mim foi. Mesmo eu estudando bastante geopolítica, de repente, aquilo que parecia que estava só conversando, que é só uma ameaça de um lado, ameaça do outro, de repente houve uma grande escalada nos últimos dias, né? Principalmente com os exercícios tanto da Rússia, exercícios militares, né? Treinamentos que todo ano tem, tá? A Rússia está treinando com a Bielorrússia, Bielorrússia, né? E que é um país vizinho, ao mesmo tempo que a OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são os Estados Unidos mais os países europeus, principalmente que compõem o euro, que a zona do euro, né? Da União Europeia, também estão fazendo exercícios, né, treinamentos. Então, assim, os dois fazerem ao mesmo tempo não é comum. Países fazerem exercícios militares é bem comum. Até o Brasil faz de vez em quando. Mas a forma como está sendo organizado, como está sendo movimentada as tropas, a forma como a Rússia, né, e o Putin têm colocado cercado a Ucrânia, ela nunca tinha acontecido antes. E isso realmente é uma questão a ser, né, um tanto quanto preocupante. Até então, eu que sou um analista geopolítico de vários anos aí que vem acompanhando o mundo, as relações entre os países, né, as mudanças, as várias mudanças que vem acontecendo aí, de, principalmente depois da pandemia, né? É, talvez não imaginava que chegasse nesse ponto tão rápido assim. Todo mundo que acompanha, né, geopolítica, sabia que quando o Biden, nos Estados Unidos, quando o Partido Democrata ganhasse a eleição, se ganhasse a eleição, a relação com a Rússia ficaria novamente bem tensa. Porque o Trump, de certa forma, nunca teve uma relação conflituosa com a Rússia. O Trump, na verdade, ele foi um dos presidentes que menos atritou com outros países. Tirando a Coreia do Norte, mas que logo depois ele também foi cumprimentar o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, e a relação de bélica do começo do mandato do Trump lá esfriou. Então, assim, para a gente tentar entender o que está acontecendo hoje lá na Ucrânia, como que isso chegou a esse ponto, né? Quais os riscos reais de uma guerra na Ucrânia, e existe realmente risco, né? Isso é a coisa mais insana de pensar em 2022, né? Pô, galera, acabamos de sair de uma pandemia, vocês não podiam esperar assim. Esse é o ponto que a gente vai chegar logo ali na frente, tá? Tá tudo certo? Tá ok? Estamos conseguindo ouvir aí? Podemos começar de vez? Manda mensagem aqui no chat que só para me ter uma certeza. Eu estou indo meio às cegas aqui. De toda forma, está sendo gravado, né, a live, e eu vou depois postar ela, publicar ela novamente, tá bom? Uma live que é a primeira que eu venho fazer sobre geopolítica, que é o tema que eu gosto muito mesmo de estudar, e acho que tem várias formas de se fazer uma análise geopolítica, né? Eu acredito que muitas análises que eu acompanho são
muito em relação à história, que é uma das principais ciências da geopolítica, mas a geografia e outras é, ciências também ajudam a gente a entender as relações humanas, as relações entre os países, né, que nada mais do que são relações humanas numa escala gigantesca, e as relações globais, né, que aí já é o planeta Terra interagindo, todas as pessoas do planeta interagem entre si de alguma forma, e há poderes no mundo, né? Há países que mandam mais, que mandam menos, que têm mais recurso econômico, mais recurso militar. E o que está acontecendo no mundo hoje, neste momento, e é por isso que a gente chegou numa sinuca de bico, ou seja, num impasse, é que o que está acontecendo na Ucrânia? Vamos lá. Primeiro, a Ucrânia é um país vizinho à Rússia, tá? Depois eu vou fazer vídeos com mapas para ficar mais claro. Hoje a ideia é mais trazer uma introdução ao assunto. A Ucrânia é um país vizinho da Rússia, era um país da União Soviética. Na verdade, ele é um país que foi criado depois da União Soviética, né? Até então a Ucrânia fazia parte da Rússia, desde a época do Czar. E quando a Ucrânia se tornou independente da União Soviética, né, com o colapso da União Soviética, e isso é uma coisa importante da gente ter em mente, essa palavra colapso, porque ela vai definir muitas coisas da ação do Putin nesse momento. Mas quando a Ucrânia se tornou independente, é um país muito novo, um país que historicamente estava ligado a Moscou, a Rússia, é um país que grande parte da população fala russo, é um país que a capital, Kiev, é a primeira capital da Rússia, então é como se fosse um pedaço da Rússia que se tornou independente com o fim da União Soviética, lá no final dos anos 80 e dos anos 90. E a Ucrânia, ela é um país gigante, ela é um país que tem muitas terras férteis, ela é um país que tem gás natural, é um país que tem petróleo, é um país que tem acesso ao Mar Negro, é um país que faz fronteira com diversos países da União Europeia e ele é como se fosse um território tampão, digamos assim, que separa o Ocidente, né, a Europa, do Oriente, da Rússia. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, nós brasileiros aqui somos do Ocidente, né? Então, a maioria das notícias que a gente recebe são notícias de mídias ocidentais, Estados Unidos, Europa. Então, as nossas referências acabam sendo muito mais o que a mídia ocidental diz do que a mídia oriental. A Rússia não se vê como ocidental, nunca se viu, de certa forma, tá? Eles são, inclusive a União Soviética sempre teve essa questão, né, de estar mais ligada ao Oriente e de tentar trazer algum lado do Ocidente, mas os Estados Unidos sempre bloqueou essa ação, né, tirando Cuba, que foi o único país aí que se alinhou à União Soviética durante a Guerra Fria aqui na América, de forma, como se diz, com uma revolução armada, com tomada de poder, com uma mudança nas estruturas do país, que era um cassino dos Estados Unidos, e que perdeu isso, né? Se tornou um país voltado para os cubanos, e com todas as críticas e questões que existem, né? Foi um país da América do Ocidente que a União Soviética teve perto dos Estados Unidos. E teve um momento na Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis de Cuba, porque Cuba, para a União Soviética, era muito importante, era um território muito perto dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos ficou, de jeito nenhum pode ter um território da União Soviética tão perto do meu país, né? Colado aqui, onde você coloca um míssil e em pouquíssimas horas ele chega em qualquer cidade americana. E é exatamente isso que está acontecendo. O Putin e a Rússia consideram a Ucrânia um país necessariamente pró-russo e, de certa forma, não pode de jeito nenhum ser pró-ocidente. Por quê? As fronteiras da Ucrânia são muito perto da capital Moscou. Então Putin reclama, ô gente, sinceramente, né? Eu tô só pedindo para vocês aí que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar criada depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, para combater
uma possível invasão soviética à Europa, uma expansão, né? E que foi expandindo depois da Guerra Fria. O que o Putin não quer é que ele chegue nas portas de Moscou, né? Ele não quer o que os Estados Unidos não queriam lá em Cuba lá atrás. Eu não quero um míssil aqui do lado da minha casa, que não dá nem 5 minutos ele chega na minha cidade e destrói tudo. E eu não tenho nem tempo de entender o que aconteceu. Então, assim, né? O principal é a Ucrânia não pode ser um membro da OTAN para a Rússia. E para os Estados Unidos e para a OTAN, e aí sempre principalmente para os Estados Unidos, tá? Porque é o principal financiador, é o principal ideólogo da OTAN. Eu acredito, lendo o que os presidentes europeus falam, que isso é um problema sério. Nos últimos encontros da OTAN com os Estados Unidos sempre houve esse conflito. O Trump falava que ia acabar com a OTAN porque nenhum país dava dinheiro, só os Estados Unidos davam dinheiro. E isso era muito verdade. Os Estados Unidos davam tipo, muito dinheiro, tipo, quase 80% do dinheiro vinha dos Estados Unidos. E o Trump falou que não quero isso mais não. Mas acabou que, com os democratas no poder, o Biden, a OTAN voltou a ter muita força. O Biden é um presidente de mais de 70 anos que viveu a Guerra Fria intensamente, né? Então tem essa questão da Rússia como um inimigo muito forte. E esse é um impasse, tá? Os Estados Unidos quer a Ucrânia para cercar a Rússia, que é um potencial inimigo, no mundo multipolar, que aí é outra coisa que a Rússia traz. A ideia de que, olha, Estados Unidos, você brincou de dominar o planeta Terra durante 30 anos, tá? Mas agora a China já vai se tornar a maior potência econômica e eu, Rússia, também acho que também quero ser uma potência econômica e política do mundo. E acho que você também pode ser, tudo bem, a gente não está querendo tirar o seu papel de uma potência econômica que pode estar aí na frente ao mundo, mas a gente só não quer que seja só você, tá? Agora a gente quer participar junto. E é mais ou menos isso que a Rússia e a China têm como planos. Coincidentemente, são países controlados por um governo autoritário, de certa forma, né? A China infinitamente mais do que a Rússia. E que tem planos de longo prazo. A China tem planos de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos, 50 anos. Se você entrar no site do governo chinês, você consegue achar os planos para daqui a 25 anos da China. Se você achar um plano de 30 anos atrás da China, um deles era se tornar uma grande potência econômica do mundo. Ele se concretizou. A China hoje tinha um plano por volta de 2019, de lá para 2026, 27, até 2030 se tornar, passar os Estados Unidos como a maior potência econômica. Veio a pandemia e aí acelerou esse processo de uma maneira assim muito forte. Os Estados Unidos tiveram uma crise muito maior em conter a pandemia e uma crise econômica também. E a China já está praticamente vai esse ano, no próximo, eles estão ainda em transição, mas essa balança vai se tornar favorável à China, ela vai se tornar a primeira economia. A Rússia não é uma economia gigantesca, o PIB da Rússia é comparado com o do Brasil, mas a Rússia tem uma influência gigantesca, porque ela controla alguns recursos naturais, por exemplo, como o gás natural, que aquece a Europa, então que vem da Rússia. Então ela tem um poder de barganha aí gigantesco. E é esse poder de barganha que o Putin vai usar agora, e ele está usando, para quê? Porque ele não quer de jeito nenhum que a OTAN, que a Ucrânia faça parte da OTAN. Então, a partir desse impasse, aqui na live agora eu vou tentar trazer três pontos de vista, tá? Sobre o que está acontecendo. Uma coisa que eu queria deixar claro é que eu não estou tomando lado nesse momento, tentando trazer pontos de vista. Quando, em geral, as pessoas falam da China e da Rússia e tentam explicar o que acontece, como a gente está acostumado a vê-los como países anti-ocidentes, né, contrários à democracia, com campos de concentração de trabalho forçado, com exploração do trabalhador, com países autoritários, né?
a gente acaba que você começa a falar da Rússia e da Ucrânia e às vezes a pessoa acha que você está defendendo a Rússia e a Ucrânia. Não, não estou defendendo nenhum dos lados. E também vou falar dos Estados Unidos, e também não estou atacando os Estados Unidos, mas eu vou trazer uma versão que em geral a gente não escuta, porque a gente só vê a informação da mídia ocidental dos Estados Unidos. Como analista geopolítico, a gente tem que procurar, né, as informações vindas de outros países, né, de outros pontos de vista. Então, eu vou tentar trazer 3 pontos de vista aqui. O primeiro é da Ucrânia. O que é a Ucrânia? Por que ela está no meio disso tudo? O segundo, dos Estados Unidos, tá? O Biden, as questões internas da política americana que estão sendo um dos principais fatores aí para movimentar esse embate, tá? E por último não, o terceiro ponto de vista seria o da Rússia, o do Putin, entender o que o Putin quer, como ele está jogando com o Ocidente, né? Porque ele sabe que é possível fazer isso agora, ele entendeu o momento de fazer isso, ele esperou e agora ele sabe que está na hora de quê? De trucar o Ocidente e falar, não, vocês não vão à OTAN de jeito nenhum, vai estar na Ucrânia, e se a Ucrânia virar da OTAN, eu simplesmente vou invadir a Ucrânia. Será que ele vai invadir? Quais as consequências de uma invasão? Então a gente vai tentar entender brevemente, tá? Tá tudo ok aí? Tudo ok, a gente segue aqui com a live. Primeiro, a Ucrânia, né? Como eu disse, é um país muito recente e é um país que surgiu de um colapso da União Soviética. Para nós aqui no Brasil, que só estudamos isso na escola, ouvimos uma imagem ou outra, a gente entende que o socialismo fracassou, acabou, e de repente apareceu a Rússia e tudo mais. Mas se você pensar na vida das pessoas, na vida prática das pessoas que moravam na União Soviética, a palavra de colapso de uma sociedade é muito complicado. O colapso não envolveu só o desmantelamento de toda a estrutura governamental, dos militares, do emprego, da economia, da política. Um colapso, como foi da União Soviética, ele desestrutura todas as relações interpessoais, as formas como as pessoas lidavam, de repente elas não sabiam mais, um exemplo muito típico, a quem subornar, né? Como subornar agora aquela pessoa que antes era uma prática comum no final da União Soviética, de repente aquilo não tinha mais, então você não sabia mais, assim, coisas desse naipe. A Ucrânia nasce disso, um país extremamente corrupto ali no final, com alguns oligarcas se tornando bilionários, que é um fenômeno que aconteceu em alguns países que se tornaram ex-países da União Soviética, né? Até na própria Rússia, e o Putin vai ser uma pessoa que vai interferir diretamente nessa produção de bilionários, né? Isso também vai ser um dos motivos dele ser mal visto pelo Ocidente, porque os bilionários começaram a fazer negócio com o Ocidente, de certa forma. O que o Putin diz é que ele controlou isso, né? Ele parou de deixar a galera vender tudo da Rússia. Porque o que aconteceu? Quando acabou a União Soviética, começaram a vender tudo da Rússia. Todas as máquinas, indústrias, empresas. E as pessoas comuns começaram a perder totalmente fonte de renda, escolaridade, peso, a fome voltou. Então você teve uma série de fatores que foi muito traumático para quem viveu o colapso de uma sociedade, né, da União Soviética nos anos 90. Se você procurar vídeos aí no YouTube da Rússia nos anos 90, da Ucrânia, são países extremamente empobrecidos, países que não existia nenhuma organização social capaz de mobilizar as pessoas. Foi mais ou menos algo que o Ocidente tentou impor de uma vez, uma democracia, políticos, partidos políticos, coisas que não tinham, então as pessoas nem entendiam muito bem como funcionava essa coisa de democracia representativa pelo voto, que pra gente aqui no Brasil parece meio óbvio, mas para quem não vivia isso a vida inteira não era. E, de certa forma, o Ocidente começou a barganhar para controlar esses países. Na Rússia eles vão colocar
o Boris Yeltsin, né, que é aquele presidente que diversas vezes aparecia alcoolizado e tal, bem bêbado mesmo, quase caindo. E ele era pró-Ocidente, né, ele fez o processo de transição da Rússia. Mas na Ucrânia, voltando ela, foi um país que ficou ali meio assim, a Deus dará, de certa forma. A Europa não se importava com a Ucrânia, o Ocidente ainda tentava alguma outra coisa, mas muito menos do que a Rússia, a Ucrânia foi sendo um país que é muito recente, tem 30 anos, e que foi sendo governado por diversos atores políticos que a população não curtia tanto, assim, diríamos assim. Até que, lá pra... Deixa eu ver aqui. No final dos anos 2000, houve um movimento muito pró-Ucrânia na União Europeia. Só que a Rússia fazia o quê? Não, de jeito nenhum, né? Ucranianos, vocês esqueceram que vocês são russos? Na verdade, vocês são russos, vocês só estão querendo ir pro outro lado aí porque tem influência dos Estados Unidos, mas assim, não se esqueçam suas raízes e tal. E aí a Ucrânia começou a tentar entrar para a União Europeia. De certa forma, a maioria dos países do leste europeu começaram a tentar entrar para a União Europeia. Só que o principal que a Ucrânia representava para a Rússia é principalmente por causa do seu território e da sua fronteira. E das suas raízes comuns. Então teve um presidente da Ucrânia que teve um momento que foi em 2013. Vou tentar ler o nome dele aqui, que os nomes ucranianos são muito bons. O Yanukovych, tá, espero que esteja próximo do... ele era pró-Moscou, pró-Rússia, e ele simplesmente falou, não vai rolar de entrar na União Europeia, não. Nesse momento, final de 2013, começo de 2014, aconteceu um fenômeno na Ucrânia, tá? Que aconteceu no Brasil também, e aconteceu nos países árabes, que começou lá com a Primavera Árabe, 2011, né? Jornadas de junho em 2013 no Brasil, e aconteceu o Maidan, né, que foi um evento que durou meses e meses na Ucrânia, que foi o quê? Com o presidente Yanukovych sendo pró-Moscou, os Estados Unidos começou a patrocinar candidatos políticos pró-Ocidente, pró-Estados Unidos. E bilionários apareceram na política. E, de certa forma, teve um cara chamado... deixa eu ver ele aqui. Foi o Poroshenko. Foi o Poroshenko. Poroshenko foi um presidente que, em 2014, com a violência tomando as ruas de Kiev, capital da Ucrânia, se vocês procurarem na internet, tem muito vídeo disso, tá? As galera com menos 30 graus lá na praça, assim, eu achava aquilo, assim, uma coisa muito sem noção, mas é muita vontade de estar participando politicamente. E as pessoas estavam tão insatisfeitas com o governo de um país que esse Yanukovych, ele era, desde as antigas, lá dos anos 2000, ele participava do governo, primeiro-ministro, ele sempre esteve ligado e havia muito indício de corrupção. Aí o mesmo papo do Brasil, há muita corrupção nesse governo, precisamos tirá-lo do governo. E aí houve um golpe, tá? Em 2014, um golpe na democracia ucraniana, e o presidente foi acusado de alguns crimes e fugiu do país, foi para a Rússia e está exilado lá até hoje, o Yanukovych. O Poroshenko ganhou as eleições que foram feitas pelo Ocidente, né, com a ONU levando pessoas para avaliar se a eleição valia. O Poroshenko era um bilionário do ramo do chocolate pró-Ocidente e ele ganhou as eleições. E aí aconteceu uma coisa em 2019 muito parecida com o Brasil de novo também, nem uma coincidência. Em 2019, e aí não é uma coincidência, claro, os Estados Unidos, em 2016, elegem quem? Donald Trump, um outsider da política, um cara do reality show, empresário lá. A gente não precisa de mais nem nada sobre Donald Trump, ele já ficou 4 anos tentando destruir a democracia dos Estados Unidos, de certa forma ele conseguiu, a gente vai chegar lá. E esse nome se expandiu pelo mundo. Tivemos o Salvini na Itália, o Bolsonaro eleito no Brasil, né, ele foi o outsider que apareceu contra um sistema político viciado de 2 partidos, da corrupção que tinha.
E o atual presidente da Ucrânia, né, o outro nome difícil de falar, quer ver? Volodymyr Zelensky. Ele era um comediante, tá? Ele tem um programa que você pode procurar aí na internet que chama O Servo do Povo. Esse programa, o Zelensky, ele fazia o papel de um professor que de repente se tornava presidente da Ucrânia. E de repente, olha só que interessante, ele se candidatou de verdade a presidente da Ucrânia. Ele usava os mesmos falas que ele falava na série de comédia, tipo, não vou prometer nada porque aí, né, o que eu fizer é bom. E como o golpe do Ocidente na Ucrânia trouxe ainda mais insatisfação das pessoas com a política, esse cara ganhou as eleições, simplesmente assim. Com a maioria dos votos, o Zelensky ganhou as eleições e ele é um comediante, ex-comediante. Mas, na verdade, ele é um fantoche dos Estados Unidos, né, do Ocidente, que está no governo da Ucrânia, porque ele foi apoiado por mídia social, né? Todo o processo de fake news que aconteceu lá também, então ele foi eleito da mesma forma. E o Zelensky está lá falando que vai ser da OTAN, ao mesmo tempo que o Putin já chegou e falou assim, então, cara, nós vamos conversar aqui que eu não sou comediante, não. Eu sou um ex-agente da KGB que perdeu a Guerra Fria e que viu o país colapsar. E que da noite pro dia se tornou presidente, recuperou o país economicamente, recuperou a autoestima dos russos e que agora se sente confiante o suficiente para invadir o seu país se você entrar para a OTAN, beleza? Eu não queria ser o Zelensky agora, porque eu acho que ele entrou nesse rolê meio outsider demais, mas agora ele tá na sinuca de bico. Deixa eu só encostar aqui a janela. E, bem, para concluir, a Ucrânia ainda tem algumas questões que como ele é um país recente, um país com grande parte da população que fala russo, um país dividido, bastante dividido, a população entre pró-Rússia e pró-Ocidente. É uma relação muito complicada dentro do próprio país. É um país que está em guerra desde 2014, porque quando teve o golpe, a Rússia sentiu no direito, já que não tinha presidente, né, porque teve um vácuo de poder, a Rússia simplesmente invadiu a Crimeia, que ela considerava uma parte da Rússia, né? Eu acho que a Ucrânia, se você tentar comparar com o Brasil, era como se de repente, sei lá, o sul do Brasil ficasse independente e o presidente do Brasil chegasse e falasse, não, a gente não considera que vocês têm que ser independente não, vocês vão ser parte do Brasil de novo, viu? É mais ou menos isso que está rolando. Então o Putin cercou a Ucrânia e a Ucrânia simplesmente falou assim, e aí, OTAN, me ajuda aí, porque eu quero ser parte de vocês, mas se vocês não me ajudarem, eu não vou conseguir. De certa forma, eu não acredito que o presidente ou o sistema político ucraniano consiga dialogar, consiga ter uma diplomacia capaz de impedir que a Rússia interfira no seu país, porque ela interfere muito em eleição, em grupos pró-russos, independentistas em certas partes. Por exemplo, a Rússia fez uma coisa muito interessante, ela começou a dar passaporte russo para os ucranianos que têm descendência russa, que são quase todo mundo. Então, quem queria se tornar russo, de repente, o que é a ideia da Rússia? Eu não estou invadindo o meu país, eu estou indo salvar russos que estão na Ucrânia, cercados pelas tropas da OTAN. Esse é um argumento muito bom que o Putin está usando, né? E que é difícil ir contra ele depois que ele colocar em prática. Mas agora, vamos tentar entender assim, mas se a Ucrânia é um país meio tampão, assim, entre o Ocidente e a Rússia. Um país que para o Ocidente não traz tantas vantagens como para a Rússia. Então por que os Estados Unidos insiste em defender a Ucrânia, querer ter a tropa lá da OTAN? Bem, vamos pensar um pouco agora nos Estados Unidos, nessa segunda parte, ver o ponto de vista dos Estados Unidos nesse processo. A gente tem que entender que os Estados Unidos, desde que se tornou hegemônico depois do fim da Guerra Fria, sempre tentou manter essa hegemonia,
né, sendo a polícia do mundo, levando a democracia, né, como o ideal de sociedade para diversos países. A gente teve guerras no Oriente Médio, teve a destruição de países que não quiseram seguir isso, tá? Como a Líbia, como a Síria, o Iraque, o Afeganistão, países que os Estados Unidos entraram e colapsaram tudo, criaram milícias armadas, não conseguem manter um presidente, porque na verdade a ideia de democracia ocidental para num país que nunca teve essa ideia é muito difícil de colocar de uma vez. Então tem vários motivos. Os Estados Unidos é um país fundado pela guerra, né? Ele faz guerra desde que ele foi fundado. Ele foi fundado pela guerra. A independência dos Estados Unidos foi uma guerra. E ele aumentou seu território com guerra. Ele é o país que mais gasta com guerra, assim, disparado. E ele está numa encruzilhada também. Desde que o Trump assumiu, o país rachou no meio, né? Aqui no Brasil também é assim, só que lá tá pior, tá? Todos os analistas, todos não, mas a maioria dos analistas que usam antropologia, por exemplo, para entender comportamentos, né, padrões, usam sociologia para entender como que os grupos políticos estão se organizando nos Estados Unidos, sabem que os Estados Unidos passam por um momento em que a própria instituição democrática, o bipartidarismo, republicanos e democratas, a ideia de eleição, a Constituição, tudo está em jogo. As últimas pesquisas que fizeram lá mostram que grande parte das pessoas, por exemplo, não confiam no Congresso americano. Grande parte das pessoas não conversam com pessoas de pensamento político diferente. Isso sim, isso é muito mesmo, tá? Beleza, eu não estou nos Estados Unidos, mas acompanhando diversas fontes que trazem isso. Os Estados Unidos estão praticamente já num processo de guerra civil, tá? O que é um processo de guerra civil? Olha, as pessoas não se conversam mais. Elas não acreditam mais no sistema que está em jogo político. Elas, inclusive, tentaram invadir o Congresso na última eleição, porque elas não acreditam mais nos votos. Elas acham que tem que ser outra coisa. E desde que isso aconteceu, já está, assim, é praticamente, talvez, inviável impedir esse processo de, vamos botar aqui essa palavra de novo, entre aspas, claro, de colapso da democracia americana, tá? Por quê? Aí são muitas questões por dentro. Eu vou fazer vários vídeos sobre esse tema em breve. Mas o fato dos Estados Unidos estar à beira de uma guerra civil interna, porque se você ver a quantidade de milícias armadas que tem, de extrema direita principalmente, mas a direita, né, branca e liberal tem se juntado com a extrema direita. A esquerda nos Estados Unidos é muito sem uma força política, então ela não está no sistema, ela não participa do sistema da Suprema Corte, no Congresso, em várias questões, é muito menor. E apesar de ter grupos de esquerda que estão se armando, vendo o que a direita está fazendo. Então, assim, o imaginário de uma guerra civil, que a gente não tem aqui no Brasil, por mais que às vezes o bolsonarismo extremo leve isso em consideração, nos Estados Unidos não, tá? Ele já faz parte do imaginário das pessoas. Se você ler qualquer texto lá da Guerra Civil de 1860 aí, nos Estados Unidos, ninguém achava que ia acontecer, tá? As pessoas nem estavam ligando. Os congressistas iam lá falando, não, a gente está discutindo aqui, a gente não acredita mais no sistema, na forma como está acontecendo, mas a gente não vai brigar. O norte dos Estados Unidos nem tinha arma, até que o sul bombardeou uma base militar e, de repente, 4 anos e mais de 500 mil mortes. É claro que a gente não deseja que isso aconteça, mas o cenário nos Estados Unidos é bem complexo, com crise econômica, desigualdade social gigantesca, a pandemia que piorou muito a condição de vida de muitos americanos, tá? Porque a gente tem que imaginar que os Estados Unidos é um país de 350 milhões de pessoas e tem mais de 100 milhões de pessoas que são pobres, ou seja, tem muitos imigrantes, pessoas que não têm um salário constante e os sistemas não são públicos, então você tem que pagar tudo. E chega num ponto que eu acho que é um paradoxo, assim. A guerra para um Estado-nação com um inimigo, ele serve para unir um país, né? Quando o Bin Laden atacou as Torres Gêmeas, né, em 2001, os Estados Unidos não era um país dividido. E naquele momento ele se uniu muito, porque o Bush conseguiu
E o Bush era um presidente que foi eleito da maneira esquisitíssima, com menos votos que o normal. Era um presidente contestadíssimo. A galera chamava ele, achava que ele era meio burro, assim, sei lá. Tinha um QI baixo, não entendia as coisas. Não tinha a menor condição de estar no cargo. Só que veio o 800, o atentado terrorista, ele mobilizou a opinião pública para invadir o Afeganistão, que foi fácil, e depois ele mobilizou 2 anos seguidos, até 2003, para invadir o Iraque. E o George Bush conseguiu invadir o Iraque porque naquele momento a população americana entendia que o Saddam Hussein era ameaça, porque eles tinham acabado de tomar um atentado terrorista no país. Então, tanto a esquerda quanto a direita, republicanos e democratas, eu acho que lá é mais republicano e democrático que a esquerda e a direita, apoiaram a invasão do Iraque. Tá? Agora, quando chega hoje o Biden falar assim, vamos defender a Ucrânia, para o americano, qual é o sentido? O que é Ucrânia? Quem é Ucrânia? Por que eu vou me envolver num conflito armado? Mandar soldados? A gente não quer mais guerra externa. É muito difícil que o Biden consiga mobilizar a população a apoiar uma defesa da Ucrânia. Isso é um dos motivos que talvez a guerra não aconteça. E aí que tem uma questão que o Putin está articulando, que é isso. O Putin sabe do que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele entendeu que é uma coisa, e aqui eu já vou entrar na Rússia, tá? Para não estender demais a live. O Putin, como uma pessoa criada dentro da União Soviética, uma pessoa que ele estudou direito para ser um agente da KGB, que tem conhecimento de muitas questões né, das entrelinhas da geopolítica. Ele estava lá na União Soviética quando ela colapsou, ele fazia parte de diversas... Tem uma ideia que não chega a ser real, se não foi confirmada, mas que pode ter a ver com ser verdade, que é a ideia de que o Putin considera que o colapso da União Soviética foi realizado a partir de agentes infiltrados, né, agentes do Ocidente, que foram minando aos poucos os governantes soviéticos, né? A ponto do Gorbachev chegar lá e falar, pô, não tem mais o que fazer, tá quebrada a economia, a gente vai acabar com isso aqui e ver o que acontece. E o colapso, gente, por isso eu tô falando a palavra colapso, ela é muito importante, porque quem viveu, como o Putin viveu o colapso da União Soviética, viu o país dele se tornar miserável da noite pro dia, se tornar um país sem lei, um país cheio de gangue armada, um país que desmontava tanque e vendia para todos os países, um país que de uma incrível potência se tornou uma pária para o mundo. O Putin, ele foi humilhado. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Ele é uma pessoa que se sentiu humilhado porque o seu trabalho era proteger a União Soviética e ele não conseguiu, ela colapsou. Tanto que tem várias entrevistas do Putin que ele fala assim, a maior tragédia do século XX foi o fim, né, o colapso da União Soviética. Olha que no século XX, tragédia tem muitas, né, mas ele considera isso. Por quê? Ele fala, inclusive, que foi uma tragédia porque mais de 25 milhões de russos, né, de soviéticos, de repente ficaram sem país. É isso que ele considera da Ucrânia. Ele fala, os russos, de repente, que moravam na Ucrânia, de repente, da noite pro dia, estavam fora da União Soviética, eles estavam num país estrangeiro. E o Putin é uma pessoa que assumiu o poder em 2000, então tem 22 anos que ele está ali, de certa forma, no poder. Ele recuperou economicamente o país, ele recuperou a autoestima do russo, e aí a gente pode questionar da forma que ele faz, né? Não vou entrar nesse mérito nessa live, porque ele anda sem camisa lá, caçando tigre com dardo, não para matar, mas para estudar, pilota avião, nada com golfinho, tá lá, monta num urso e cavalga sem camisa, que é o melhor meme da internet. O Putin sempre tentou mostrar essa masculinidade, essa virilidade do russo, que estava humilhado. É isso, ele estava humilhado, tinha perdido todas as perspectivas. Quando o Putin percebe, desde o ano passado, que o Trump saiu, que os Estados Unidos estão numa situação interna muito complexa, difícil de conseguir organizar energia para atacar um país externo, para lutar contra a Rússia nesse sentido, né, de certa forma, porque não teria nenhum apoio da população em geral. A Rússia não vai atacar os Estados Unidos, né? É muito diferente porque
quando o Talibã ataca, não foi o Talibã, a Al-Qaeda ataca os Estados Unidos, imediatamente a ideia do muçulmano era tudo inimigo. Então, quando ele falava que o Iraque ia atacar os Estados Unidos, para um americano comum era isso mesmo. Eles são muçulmanos, então eles vão atacar a gente. A Rússia não vai atacar os Estados Unidos, então não tem como você organizar um movimento no país, nos Estados Unidos, para proteger a Ucrânia, que tanto faz. Quem que é a Ucrânia, né? Eles não são russos mesmo? Deixa eles com a Rússia lá, qual que é o sentido, né? É, o Putin, ele, como foi criado num país marxista, como que tinha uma leitura historicista da sociedade, que há momentos históricos que você não pode perdê-lo, e aqui eu vou falar que, apesar do Putin ser muito crítico do Lenin, porque o Putin é mais czarista do que comunista nesse sentido, isso é uma é o que dá para perceber dele. Mas o Putin, como o Lenin, vamos lá, o Lenin, em 1917, ele percebeu que ali, ou eles tentavam revolução bolchevique, ou ia passar. Tava tudo destruído, a Europa estava em guerra, ninguém aguentava mais aquilo, a Rússia estava numa guerra civil, e eles falaram assim, cara, ou é agora ou é nunca. Né? E foi, né? O maior experimento aí do século XX, a União Soviética, né? Tipo, uma transformação inacreditável. E o Putin, aí é meu ponto de vista, eu acho que como que ele estudou em escolas marxistas que tinham essa visão da história como motor, que a revolução faz parte, que é, não é que Deus está do nosso lado, a história está do nosso lado, né? Considera a história até como Deus, diríamos assim, né? Uma força que governa, que guia e tudo mais. E que é impossível impedir, que se ela falou que vai acontecer isso, né? Então o Putin entende esse momento e ele entendeu o seguinte, cara, o mundo é multipolar agora, entendeu? Os Estados Unidos. Você queira ou não. E a primeira coisa que eu vou fazer é impedir que você bote um míssil na minha fronteira. Eu não quero isso. Eu quero você longe de mim. Você já está nos países bálticos ali que eu não gosto, né? Lituânia, Estônia. Você já está ali muito perto. Mas na Ucrânia não, de jeito nenhum. A Ucrânia é a minha primeira capital. E o Putin tem algumas demandas, né? Que ele só falou com o Ocidente assim, então, gente, eu não vou invadir a Ucrânia, não. Vocês estão viajando, isso aí é histeria suas, né? Essa coisa dos Estados Unidos todo dia, o Putin vai invadir a qualquer momento. Ué, claro que eles não sabem quando o Putin vai invadir. E se o Putin vai invadir? Nesse atual estágio, eu não acredito que o Putin vá invadir propositalmente, mas o risco de algo dar muito errado ali, de uma escalada militar por um acidente, porque tem treinamento militar de um lado, do outro, tem a propaganda dos Estados Unidos muito forte na mídia, né, de alguns canais, de que a Rússia vai invadir, que a gente tem que proteger, que se a Rússia invadir a Ucrânia, ela vai tomar o mundo, mas na verdade, muito longe disso. Os Estados Unidos já traz sanções para a Rússia, sanções econômicas, e falou assim, cara, nós não vamos invadir, nós vamos atacar você, mas se você invadir a Ucrânia, Putin, nós vamos simplesmente fazer a maior sanção econômica da história. Só que não adianta muito porque os europeus não querem muito isso. A Alemanha, por exemplo, precisa do gás natural da Rússia. Tem um novo gasoduto passando pelo Mar Ártico ali, Mar do Norte, que vai ser inaugurado agora, já está tudo pronto, é só uma questão burocrática. E que a Alemanha está tipo assim, cara, eu preciso desse gás natural, porque com o boicote à Rússia pelas sanções, muito do gás natural que chega na Europa não está chegando. Então, para quem mora na Europa, sabe que o preço do aquecimento da casa aumentou muito, porque tem pouco gás natural. Quem é mais pobre, às vezes não está nem conseguindo pagar o aquecimento. Porque o único país que está passando gás natural para a Europa é a Noruega, basicamente. A Rússia também. Mas a Rússia, por exemplo, se os Estados Unidos fizer qualquer coisa contra ela, ela pode fechar a torneira do gás natural, a Europa congela, os europeus é tipo uma relação engraçada, assim, porque a Ucrânia é tipo uma ex-namorada, a Ucrânia era casada com a Rússia, né? E aí houve a separação, a Rússia nunca aceitou a separação, a Rússia ficou humilhada, ficou sem dinheiro, mas ela conseguiu se recuperar, arrumou um trabalho e tudo mais, e agora ela considera que a Ucrânia não pode de jeito nenhum namorar o seu inimigo, que é a OTAN. Ela não vai aceitar esse namoro, né? Nem esse flerte ela gosta. E eu acho que a Europa, nesse sentido, tem uma relação. Os Estados Unidos têm uma relação abusiva com a Europa, porque manda nela,
tá nem aí para a Europa, e a Europa fica aceitando. E todo encontro dos países europeus com os Estados Unidos agora, você tem muita divergência na forma como eles estão tratando a situação. Então acredito que os Estados Unidos estão pressionando, mas o Putin sabe que pode pressionar, não vai ter muito o que fazer, né? Já que eu tenho gás, eu tenho a China, que vai me ajudar economicamente, se houver sanções. Existem outros países que estão interessados em participar com a Rússia, não estão nem aí para a Ucrânia, de certa forma. Então eu acho que no atual momento existe uma chance de uma guerra, de uma escalada, mas pode ser que aconteça uma guerra como da Crimeia, assim, ou como Donbass, que é regional. Não acredito que a Rússia vai invadir, ela vai perder muito com isso, tipo assim, ela não precisa, ela só está cercando e mostrando que ela está jogando, simplesmente. Né? Ela tem cartas e está trocando. O Ocidente, não sei se a OTAN e os Estados Unidos vão ser capazes de evitar um conflito, porque a tensão pode chegar num ponto que uma coisa que sai dos trilhos ali leva a uma guerra, né? Como a Primeira Guerra Mundial começou do nada lá na Iugoslávia, mataram o cara que nem era o cara principal, mas de repente, opa, foi um motivo para a escalada militar. Então, e assim, o mundo também está nessa mudança, né? Opa. O mundo atualmente está nessa mudança para um mundo multipolar. Então é isso, ou os Estados Unidos se considera parte desse novo mundo multipolar, ou, e aí é muito difícil, né? Porque eu imagino o Biden, né, o presidente, vai falar, pô, a gente perdeu a hegemonia global, a gente que são um país excepcional, que tem o direito de invadir qualquer outro para levar a democracia, a gente que é o país escolhido por Deus, desde os nossos ancestrais que fundaram a América e tudo mais. Ele não pode chegar na cidade da vida e falar, foi mal, galera, vou ser o Gorbachev aqui e vou... Não, não vai. Esse é um problema, né? Para finalizar hoje, o Bolsonaro está na Rússia. Ida do Bolsonaro à Rússia é uma coisa muito interessante neste momento, porque era para o Brasil, a Rússia, a China e a Índia e a África do Sul, os BRICS, estarem hoje em conjunto, trucando o Ocidente, né? Falando assim, cara, a gente agora vai dominar esse mundo aí. Também não queremos só os Estados Unidos não, só a Europa não. O mundo agora são várias potências, o mundo é globalizado, os problemas do mundo são globais, precisamos de um mundo multipolar em que vários agentes interajam e trabalhem em conjunto, cooperem. Mas os Estados Unidos nunca quis isso, né? Tanto que os Estados Unidos influenciou aqui no golpe no Brasil, e aí o BRICS perdeu muita força porque o Brasil era o representante do Ocidente do BRICS, era aquele país que fazia ali um embate de frente com os Estados Unidos aqui no Ocidente. Claro que não diretamente, mas com a Rússia, a China e a Índia, que estão no Oriente, o Brasil era o único do Ocidente que estava participando. Então era importante para o BRICS ter o Brasil, um país gigantesco. O BRICS são países gigantescos, com metade da população mundial, com metade do território mundial praticamente. E os Estados Unidos conseguiram, né, que é o quintal deles, de certa forma, articular um golpe, articular o golpe de 2015, né, que retirou a presidenta Dilma, e desde então o Brasil perdeu força que foi construída lá no governo do PT, desde 2002 com Lula e tudo mais, uma articulação de política externa muito forte, e que assim, se não tivesse tido golpe, provavelmente o Brasil hoje estaria muito dentro desse processo aí, tá? Muito mais do que tá. Mas a ida de Bolsonaro à Rússia é um aceno, né? Que o Putin vai usar. Olha, Estados Unidos, vocês estão achando que tá todo mundo com vocês? Aqui, ó, o Brasil não tá, não. Semana passada aí, retrasada, tava com os da Argentina aqui. Então, assim, para finalizar, acredito que a gente tem muito o que aprender, muito o que estudar. A Rússia e a China vão ser, nesta década, potências globais cada vez mais. Os Estados Unidos, nessa sua possibilidade de colapso, o Putin, eu tenho certeza que como uma pessoa que viu o colapso do seu país pelo inimigo que ele treinado durante anos para lutar, vai querer revidar isso, né? Assim, acho que a palavra vingança. Tô brincando, mas pensa só na pessoa, né? No Putin, a pessoa que viu o país colapsar pelos Estados Unidos e tem a oportunidade de ver os Estados Unidos colapsar.
simplesmente fazendo alguns jogos políticos, sem precisar do conflito. Porque foi o que aconteceu com a União Soviética, ela colapsou sem precisar de uma guerra diretamente com ela. E os Estados Unidos, 30 anos depois, chegam nesse ponto crítico e histórico, né? O que vai acontecer lá nos próximos anos? Eles vão conseguir retomar a democracia como era antes? Eles vão conseguir se tornar um país mais igualitário? Ou eles vão se separar a ponto que é o que já está acontecendo hoje, né? Filhos não conversam com os pais, parentes, amigos deixaram de ser amigos. Você consegue separar exatamente por bairros, por região, por gosto das pessoas que são trampistas e democratas. Então, assim, é um momento histórico importante de transição, assim como o final dos anos 80 e no começo dos anos 90, com o fim da União Soviética. Foi um momento de transição no mundo. Durante alguns anos, ninguém sabia direito o que ia acontecer. Até falaram que era o fim da história. Não é o fim da história. E cabe aqui agora um pensamento só que o Brasil, será que ele perdeu esse momento histórico, né, de ser um dos atores desse novo mundo multipolar? Será que se houver um conflito na Ucrânia, de fato, quem vai perder mais? Os Estados Unidos ou a Rússia? Né? Ou a Europa? Ou o mundo inteiro? O mundo inteiro, praticamente. Mas, então, assim, essa live hoje foi para trazer essa breve introdução que eu consegui tentar trazer para vocês. Uma breve passagem sobre os principais temas. Eu estou com um canal no YouTube, que é Lucas Oliver Geografia. Estarei postando vídeos lá sobre esses temas de geopolítica, também de climatologia, né, sobre o clima, que o clima, com as mudanças climáticas, se torna um agente geopolítico muito importante. Nós vamos fazer live sobre isso. Em breve estarei postando no YouTube, e aí a gente posta aqui o link no canal, vocês se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem. E postarei stories sobre o que eu falei aqui, né? Bem mais resumido, né? Porque stories são linhas. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Espero que comentem. Eu não sei se eu vou conseguir responder perguntas agora, porque, como eu falei, eu estou no computador e não estou conseguindo ver o chat, as mensagens direito aqui. E infelizmente, galera, vocês estão mandando aqui, eu não estou conseguindo ver nenhuma mensagem dessa live, tá? Porque o aplicativo que eu estou usando aqui me deixou, infelizmente, aqui na mão. Mas foi o que deu para fazer, porque eu ia fazer no YouTube. Mas aí eu descobri que eu não ia conseguir fazer hoje, porque eu precisava de 24 horas para liberar minhas lives, que eu tinha criado o canal há pouco tempo. Então é isso, eu acho que hoje foi a introdução, vai ficar gravado o vídeo aqui, vai estar no IGTV, também vai estar no YouTube, que eu vou subir esse vídeo lá. E aí, depois, com calma, a gente faz outra live, eu vou abrir a caixa de perguntas aqui nos stories para vocês mandarem as perguntas que vocês quiserem, que vocês tiverem. Vou tentando responder ao longo da semana e já vamos marcar logo uma outra live para responder essas perguntas, para a gente conversar e entender o que está acontecendo, né? Porque se você vê o noticiário cada hora, a Rússia invadiu, não, a Rússia tirou as tropas, os Estados Unidos não invadiram, não, os Estados Unidos agora está fazendo outra coisa. Então está sendo um movimento muito dinâmico, tá bom? Não consegui trazer imagens hoje que eu quero fazer. Vou produzir alguns vídeos com mapas, com o Instagram das pessoas, né? Vou começar a compartilhar aqui também. É um assunto muito delicado. É bem provável que as nossas expectativas de um ano tranquilo, tal, né? Acho que ninguém tinha essa expectativa, mas não vão se concretizar. É bem possível que essa escalada aumente mesmo, principalmente pela histeria americana de perceber que ou ela tenta um conflito externo para tentar unir o país, ou ela vai ter um conflito interno. Eu não vejo muita solução nesse sentido para os Estados Unidos. Um país da guerra, ou ele faz uma guerra externa ou faz uma guerra interna. Funcionou assim durante seus 200 anos. Então é isso. Ó, travou o que foi. Espero que tenham gostado. Até uma próxima, pessoal. Boa noite. Valeu.